E aí, galerinha, vamos iniciar mais uma aula hoje, né? Essa aula que nós teremos hoje, nós vamos mudar um pouquinho, certo? Nós vamos estudar sobre a força. Mas antes de falar sobre esse novo conteúdo de hoje, eu vou aqui fazer um apelo para vocês. Por favor, pessoal, vão lá no sala de aula, façam as suas atividades, que é necessário fazer as suas atividades para que a gente possa concluir esse nosso ano letivo da melhor forma possível. Então, tá lá, muita gente ainda falta fazer as atividades, e eu encarecidamente peço que você vá lá e responda a sua. São questões fáceis, certo? Não tem nada muito complicado para vocês responderem, não. Mas é necessário para que vocês analisem, né, o pouco que vocês aprenderam com as nossas aulas virtuais e também com o que vocês estão estudando no livro didático. Então, é importante que cada um faça a sua parte nesse processo. Um outro conselho: assistam os vídeos mais de uma vez, porque muitas respostas que estão lá na atividade vão estar no livro, vão estar no vídeo. Então, é importante que você assista os vídeos mais de uma vez. A gente está tentando disponibilizar tanto o vídeo online como offline nas aulas, para que vocês tenham múltipla escolha, tenham como realmente escolher a melhor forma de você assistir. No YouTube, gasta mais um pouco de crédito, agora quem tem um Wi-Fi é melhor, porque não vai ficar na memória do celular. Correto? Não vai gastar a memória do celular. O offline ele vai gastar um pouco da memória do celular, só que os vídeos a gente coloca em uma resolução baixa para que não atrapalhe muito o celular de vocês. Então, qual é o nosso conteúdo de hoje? O nosso conteúdo de hoje é esse aqui. O conteúdo de hoje é a força. Certo, pessoal? Mas, Fabinho, o que é a força? Né? A força é a alteração do estado, desculpe, é a alteração do estado em que o corpo se encontra. Quando vocês olham aí na imagem que eu coloquei para vocês, vocês vão ver aí uns cabras num sofrimento terrível, né? Sofrimento empurrando um carro que está possivelmente quebrado. Então, eles estão aplicando a força. Então, por definição, o que é a força? É uma alteração de estado em que o corpo se encontra. Ela pode ser uma alteração na questão do movimento, modificar a trajetória do movimento, interromper este movimento, certo? E até a deformação, por exemplo, um choque de um carro no outro. Não há deformação daquele corpo, então há deformação também do corpo em movimento, certo? Então, é o seguinte, vou voltar aqui para falar para vocês. Então, a força, ela é essa alteração no estado em que se encontra o corpo, que pode ser na sua movimento, na sua trajetória, o interrompimento da trajetória e também em uma deformação. Na área da ciência, mais precisamente na física, qual é a área da física
que estuda a força. Né, Fabinho? Qual é a área da física que estuda a força? Bom, a área da física que estuda a força, pessoal, é a dinâmica. Então, ó, não esqueça, a área da física que estuda a força é a dinâmica. Certo? Agora, pessoal, nós vamos ver os elementos, viu, pessoal? Nós vamos ver os elementos da força. Quais são os elementos da força? Bom, a força é composta por 3 elementos básicos, que é a intensidade, a direção e o sentido. Fabinho, mas passa aí para a gente cada um deles. Pessoal, não tem muito segredo nisso, não. É só acompanhar o raciocínio aqui para vocês entenderem. Primeiro, vocês já viram qual é a área das ciências, da física, que estuda a força, que é a dinâmica. Ponto. A força é a alteração de estado de um corpo. Esse estado em movimento, a trajetória do movimento, o sentido do movimento, interrompimento e até a sua deformação. Quais são os elementos da força? São 3, apenas 3, que é a intensidade, a direção e o sentido. A intensidade da força é o elemento que analisa a capacidade da força produzir efeitos. Por exemplo, numa batida, como a gente fala, uma batida de leve, os amassões e os arranhões nos carros são bem menores do que com uma intensidade maior. Então, um elemento da força, certo? É a intensidade, que é a capacidade de produzir efeito naquele determinado corpo. A intensidade de mudar a trajetória. A intensidade foi pouca, não conseguiu mudar. A intensidade de se parar um objeto. Foi suficiente? Não, então ele continuou. Então, é a capacidade de produzir algum efeito em um determinado corpo, certo? Além da intensidade, nós temos também a direção. Não é direção do carro, não. Direção, elemento da força. É a reta segundo essa força tua. É a reta, a direção em que essa força atua. Ela pode ser vertical, pode ser horizontal e pode ser inclinada. Certo? Então, isso é a direção, certo? Da força. E o sentido? É definido pela orientação da reta. Cada direção, pessoal, tem 2 sentidos. É como se fosse a questão da porta, ela não abre e não fecha. Então, tem um sentido para lá e outro sentido para cá. Certo? Então, é a definição de orientação da reta, que seria a direção. E esse sentido, eles são 2 sentidos. Então, vou voltar aqui a explicar novamente. Então, ó, volta aqui. Está sendo repetitivo,
que é para aqueles que assistiram o vídeo uma vez, já fique ciente do nosso objetivo da aula de hoje. Hoje vocês estudaram que a dinâmica é a ciência que estuda a força, que faz parte da física. Vocês viram que a força é o quê? A força é a alteração de estado de um corpo, seja ela para movimento, para mudar a trajetória, interromper a trajetória e até a deformação. Certo? Tem até uma imagenzinha aqui que eu quero mostrar para vocês. Aqui é. Aqui já está falando também da intensidade, certo? Que é o que nós vamos dizer. Quais são os 3 elementos da força, né? Quais são os 3 elementos da força? Os 3 elementos da força são intensidade, direção e sentido. Então, olha aqui, ó. O efeito da força é proporcional à sua intensidade. A deformação na tábua, em razão do peso da menina, é menor que a deformação causada pelo peso do rapaz. Então, ó, aqui é exemplo de intensidade. Aqui tem menos força do que na imagem B, que tem mais força, que foi o rapaz. Vamos aqui. Outra imagem aqui. Pronto, aqui nessa imagem tem os 3 elementos, certo? Da força, que é direção, sentido e intensidade. Olha aqui na imagem que tem a direção é vertical, é descendo, ó. Olha a setinha descendo. O sentido, para onde a setinha está apontando? Para baixo. E a intensidade é F, que é força, olha aí, é igual a 200N. Esse N aí a gente lê Newton. Então, a força aí é de 200 Newton. Que é o seguinte, é o Sistema Internacional de Medidas, certo? Ele nomeou como medida de capacidade da força o Newton, em homenagem a Isaac Newton, aquele que criou a lei da gravitação universal, aquela gravidade que mantém os planetas girando em torno do Sol, que eu falei para vocês lá no início do ano, aquela mesma gravidade que mantém a Lua circulando a Terra, a mesma gravidade que mantém a gente, mesmo a Terra girando, a gente ligada a ela. Aquela gravidade de um corpo maior atrai o menor. Então, aqui está a representação gráfica dos 3 elementos da força, certo? Quais são os elementos da força? Direção, sentido e intensidade. Viu, pessoal? Certo? Então, é isso. Então, a princípio, nesse vídeo, nós queríamos passar isso para vocês, certo? Volto aqui a confirmar o que a gente estudou nele. Conteúdo de hoje, força. Qual é a área da ciência que estuda a força? A área da ciência, da física, que estuda a força é a dinâmica. O que é a força? A força é a alteração de estado em que um corpo se encontra, seja ele movimento, modificar a trajetória do movimento, interromper o movimento ou deformação do próprio corpo. Fabinho, quais os elementos que compõem a força? Os elementos que compõem a força: intensidade, direção e sentido.
O que é intensidade? É a capacidade de produzir efeito. Você viu lá a diferença da tábua que a menina sentou para a tábua do rapaz. Então, a do rapaz tem a mais intensidade. Direção é a reta seguida em que ela atua. Qual foi a direção? Direção para baixo. Que é lógico que não tem apenas para baixo, que é vertical. Ela tem vertical, horizontal ou inclinada. E o sentido é definido pela orientação da reta. Cada direção tem dois sentidos, né? Ao exemplo que eu falei para vocês da porta, certo? Então, pessoal, viu? Estamos aí, valeu. Muito obrigado pela atenção de vocês. Assistam o vídeo. Aqueles que não estão ainda inscritos no canal, Vida de Professor, se inscreva lá no canal, só para a gente poder mandar para mais pessoas o nosso trabalho, certo? Vou fazer aqui aquele apelo novamente. Pessoal, não deixem de fazer as atividades no Google Sala de Aula. Nós precisamos dessas notas de vocês para que a gente consiga concluir o nosso ano letivo numa boa. Direção vai pedir essas notas e a gente tem um limite para entregar. Não tem jeito. Então, vamos adiantando aí as coisas, viu, pessoal? Valeu. Muito obrigado a todos.